Fala, meu chefe, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal aqui. Espero que esse vídeo ajude você, né? Sobre Solid. O que é Solid? Basicamente, princípios, né, que nos ajudam na programação, no dia a dia, nosso desenvolvimento de código, a ter um código mais coeso, né, de qualidade. E creio que é muito importante a gente ter familiaridade, né? E utilizar isso no nosso dia a dia ao nosso favor, né? Ter códigos mais bem escritos, códigos onde a manutenção é mais fácil. E isso a gente vai ver nesse vídeo aqui, né? Utilizando cada princípio do Solid, a gente vai ver um código que está mal feito, digamos assim, que fere algum dos princípios do Solid, e a gente vai consertar esse código utilizando, né, os conceitos do Solid, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, peço que você, poxa, se inscreve no canal aí, meu chefe, por favor. Aperta o sininho aí, curte, comenta. Se você tiver algum comentário pertinente aí, pode colocar o que você quiser aí no comentário. A gente vai sempre estar disponível, né, para conversar sobre assuntos relacionados à computação e etc, né? Sugestões. A gente está sempre, né, bem aberto a receber qualquer tipo de sugestão aí. Bom, então vamos nessa. Vamos começar aqui. Bom, vamos começar pelo primeiro princípio do Solid, que é o Single Responsibility. O que significa isso? Responsabilidade única. Deixa eu mudar aqui a minha screen, já colocar aqui, apagar aqui esse cara. Show de bola. O que é o princípio da responsabilidade única? Basicamente, toda classe, um método, ele precisa ter uma responsabilidade única, né? Ou seja, ele não pode ser, você não pode misturar responsabilidades. Por exemplo, a gente tem essa classe aqui, né? User. E a gente nota que logo de cara que esse método validate e-mail, ele não corresponde ao conceito da classe, né? User. Ou seja, nós temos o usuário aí, então, que seria que tem tem algumas propriedades, né? Username, e-mail. Porém, validar e-mail não corresponde à função principal dessa classe, né? O que a gente pode fazer? A gente pode separar isso. Por exemplo, a gente pode ter aqui uma classe user, deixa eu anotar aqui, user, certo? A gente pode ter aqui validations, aqui validate, ok? A gente pode ter também o user service, porque a gente tem esse save aqui, então a gente pode ter uma classe na qual provê um serviço para a gente poder salvar ele, ok? Onde tem basicamente a lógica de negócio, e a gente pode também separar mais ainda, colocando user repository. O service ele vai usar a validação para poder salvar no repository, beleza? E o user seria a nossa, basicamente, a interface na qual contém o contrato, digamos assim, de como é o usuário. Então, é isso que a gente vai fazer agora.
agora a gente já tem aqui mais claro, né, que cada um faz, né? Aqui a gente tinha meio bagunçado, tudo no mesmo lugar, né? Tanto o conceito, a definição de usuário, quanto os métodos relacionados a, a salvar, a lidar com a persistência de dados do usuário, né? E propriamente a validação. Então estava meio confuso. Então agora eu tenho claro. Esse cara aqui, ele é meu serviço, ele vai lidar com a lógica de negócio, ele vai validar o e-mail, enfim, se eu quiser colocar uma outra validação, né, também. E vai chamar o método de adicionar o usuário, na qual é responsável simplesmente por salvar em algum lugar. Nesse caso aqui eu estou salvando num array aqui, né? Pode ser num banco de dados, pode ser em outro lugar, né? Storage, enfim. E tenho uma método de validação, onde eu nem preciso, onde eu criei um método estático aqui nessa classe, na qual eu não preciso instanciá-lo, né? Nessa classe, né? Não preciso instanciar essa classe para poder utilizar o método, que é um método estático. Perfeito, galera? Então, essa parte aqui é do Single Responsibility. Vamos dar uma olhada agora no segundo princípio, que é o Open Closure. Ele nos diz o seguinte, basicamente. Deixa eu habilitar aqui o nosso quadro. Então, basicamente, ele diz o seu código ele tem que estar aberto para extensão, mas fechado para modificação. Beleza? Ou seja, você tem aqui uma classe, qual que tem os seus métodos, né? Você precisa fazer métodos coesos ao ponto de que você não precisa modificá-los, mas sim só acrescentar novas features, né? Aquela classe. Então, por exemplo, nós temos essa classe aqui, Payment Processor, e temos esse método de process, né? De processo aqui, de processar, que recebe um payment method, método de pagamento e o amount, que seria, né, o valor, né, do pagamento. Então, a gente nota aqui que tem alguns ifs aqui, nas quais verifica que tipo de pagamento é. Então, o que que o princípio de aberto e fechado, ele nos motiva a fazer, nos sugere, né? Simplesmente utilizar interfaces para poder nomear essa entrada aqui no caso, né? Para que quando, por exemplo, mude, agora tem o Pix, né? Colocar aqui else if payment method igual a Pix, entendeu? Para a gente evitar isso aqui, entendeu? Então, o que que a gente pode fazer nisso aqui? Primeiramente, criar uma interface. Payment method, então, é um exemplo simples, na qual a gente pode, enfim, resolver utilizando esse princípio do aberto fechado. Ou seja, eu tenho uma classe aqui na qual eu posso expandir isso, colocando outros métodos aqui, que seriam, por exemplo, aqui a debit card, certo? Cartão de débito, um outro método cartão de débito, onde eu não vou precisar mexer nesse método de process aqui, de processamento do pagamento, né?
entendeu? O princípio aberto e fechado justamente nos proporciona isso, essa maior, digamos assim, coesão entre as classes relacionadas. Perfeito? Vamos agora falar do Liskov, né? Vamos nessa. Então, o princípio Liskov, basicamente, ele se refere à substituição de pais e filhos em um determinado método. O princípio basicamente diz isso, que você, ao fazer essa substituição, o comportamento deve se manter, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo clássico, né, do pinguim, né? Pinguim é um pássaro que não voa. Então, se eu tiver a classe pai sendo pássaro e eu colocar o método lá fly, né, que voa, quando eu estou forçando o pinguim a implementar esse método, né, a fazer a execução desse método, mas vai dar um erro, né? Por isso que eu coloquei aqui um, um erro aqui dizendo que o pinguim não pode voar. Então, quando eu substituir esses caras aqui, nesse método aqui, make bird move, né, fazer o pássaro se mover, eu vou ter aqui um erro, né? E aqui eu vou ter a impressão aqui de flying, né? Então, como é que a gente corrigiria esse método, né? Colocando aqui move, ou seja, o pinguim não pode. Primeiro, é remover o método que a gente vê que os filhos não implementam, ou seja, não obrigar os filhos a implementar aquele método. Então, e aqui também move, que eu vou fazer essa substituição aqui do move, colocar aqui o console.log, né, colocar aqui swimming, nadando, né? O pinguim está nadando. E vou colocar aqui outro cara aqui, colocar aqui flying bird, os pássaros que voam. Estende o bird também e vamos implementar aqui o move. Agora sim, ele está voando, né? Flying. Então aqui, ao invés do erro, eu vou ter o swimming e aqui o flying. Então é basicamente isso. O princípio de Liskov, ele diz nada mais, nada menos do que você não deve implementar um método no filho que ele não seja, que não faça parte da essência daquele cara, entendeu? Já não pode obrigar o cara a implementar uma coisa que ele não faz. É igual esse método do pinguim aqui. Mas tem outros também, né? Outros exemplos, né, acerca desse princípio, certo? Vamos para o próximo, que é o Interface Segregation. O princípio do Interface Segregation, né, segregação de interface, pessoal, ele basicamente complementa o Liskov. Na verdade, os princípios eles vão se complementando, né? Veja, o Liskov ele diz que você, ao substituir uma classe pai por um filho, eles devem conter o mesmo comportamento, né? O Liskov ele diz o seguinte, que você basicamente precisa ter interfaces específicas, né? Para que a interface seja única e geral. Ou seja, esse cara aqui, por exemplo, pessoa, eu tenho aqui uma classe robô e uma classe pessoa. O robô está implementando pessoa. Porém, robôs não comem, né? Então essa classe assim, de comer não faz sentido para dentro de um robô, entendeu? Ou seja, ele está violando o princípio de interface segregation, né? Ou seja, as classes não estão coesas, não estão assim únicas, né? No sentido de uma está implementando um método na qual não é destinado. É a mesma coisa que a gente viu no Liskov, né? No sentido de que o pinguim estava implementando o método fly, na qual não faz sentido para ele, já que ele não voa. Então, como é que a gente faz para resolver essa parada? Veja, podemos criar interfaces aqui
Deixa eu colocar aqui, ó. Criar uma interface aqui, ó. Interface de, digamos assim, de coisas que trabalham, né? Digamos assim. E uma interface de coisas ou então organismos que comem, certo? Eatable. Workable, eatable. E esse cara, ele tem o método work. E esse aqui tem o método eat. É só um exemplo bem didático para a gente entender essa parada. Então nós temos a classe human, humano, que implementa workable e eatable. Esse cara, ele come e é, ele come e ele trabalha, beleza? Então aqui, ó, solid.log, working, eating, perfeito? É, e vamos criar aqui a classe que estava lá, que é a robô, né? Onde ele vai implementar somente a interface workable, porque de fato ele não come, né? O robô não come, né? Não tem alimentação. Perfeito? Vou comentar aqui para parar de dar erro. Então acho que acredito que deu para entender acerca da interface segregation, né? Quanto mais você colocar suas interfaces no sentido de elas implementarem métodos específicos para ela, melhor o seu código será e menos erros serão suscetíveis. Ele estará suscetível, certo? Perfeito. Último cara, que é o Dependency Inversion Principle. Não confundir inversão de dependência com Dependency Injection. Né? Dependency Inversion é diferente de Dependency Injection, apesar de eles terem assim algumas semelhanças, mas um é um princípio, que é o Dependency Inversion, e o outro é um design partner chamado Dependency Injection, que é outra coisa, que é acerca de você delegar a responsabilidade de injetar as dependências na sua classe ou componente para algum componente externo. Beleza? Então, para a inversão de dependência, o que a gente precisa entender? É como se a gente tivesse, vou colocar que habilitar aqui a minha lousa aqui, né? É como se a gente tivesse, por exemplo, uma classe, beleza? Onde eu tenho um método aqui de enviar e-mail, beleza? Porém, o meu chefe chega para mim e fala, cara, eu quero, além de enviar e-mail, quero que você envie também para SMS e WhatsApp. Além de e-mail, SMS, mandar pro WhatsApp, beleza? Com essa classe aqui, ó, que seria Notification Service, eu tenho um trabalho de, enfim, ter que instanciar toda vez para poder enviar isso. Ou seja, eu ia ter que mudar bastante. Eu já ia quebrar um outro princípio, que é aquele princípio da responsabilidade única e do Open Closed também, porque eu ia estar modificando muito um método, que seria esse Notify aqui, para me atender às novas features. Então, o que esse princípio propõe? Ele propõe o seguinte, que eu crie interface para esse cara. Então vamos lá.
SMS. Beleza? E aí, por exemplo, aqui vamos chamar o cara aqui, ó, e-mail sender igual a new e-mail sender SMS. Esse sender, aí tem aqui o notification service igual new notification service e-mail sender notification service SMS, vou colocar aqui, dividir aqui, né? SMS sender, onde esse cara aqui vai ter aqui mensagem, esse cara aqui, isso é um exemplo, né? Eu podia fazer algumas outras modificações, mas de modo didático, acho que deu para a gente entender como é que a gente aplica esse princípio e como ele é útil para nossa para nosso nosso dia a dia, né, de programação. Aí, por exemplo, seu chefe chega e assim, cara, coloca aí para WhatsApp aí, uma classe para WhatsApp também, para enviar para WhatsApp agora. Beleza, eu vou implementar aqui WhatsApp Sender. Aqui. É claro, teriam outros atributos aqui, o número de telefone, etc, essas coisas, mas para te dizer que basta fazer isso que eu consigo enviar uma mensagem sem modificar nada nesse método notify e nessa classe notification service. Beleza, pessoal? É isso. Vou ficando por aqui. Tudo de bom para você, que Deus abençoe. E não esquece de seguir aí o canal e comentar também, fazer seu comentário aí que é muito importante pra gente, beleza? Grande abraço, até mais.